do IFC realizaram uma manifestação na manhã desta sexta-feira em Blumenau. Os estudantes estão sem aula. É a greve do Instituto Federal que continua por lá. O nosso PC, que já ouviu os familiares ao longo desta semana, que estão irritados com essa história, volta agora aqui no nosso meio-dia com a primeira de hoje para explicar esta manifestação que ainda acontece na cidade. É contigo, PC. Bom dia. Bom dia, Fernando. A manifestação continua, a manifestação acontece porque a greve persiste desde o dia 15 de abril, quando as aulas foram suspensas, e é uma greve nacional dos servidores da educação. Foi uma manifestação pacífica aqui nesta manhã, em frente ao campus do Instituto Federal de Santa Catarina, do IFC, o Instituto Federal Catarinense. Aqui são 1.300 alunos e cerca de 450 deles estão sem aulas, eles são estudantes do ensino médio integrado. Um deles é a Luísa, é do 2º ano, sem aulas desde o dia 15. Qual que é o tamanho do teu prejuízo no aprendizado? Bom dia. Bom dia. Então, essa questão da greve, ela traz a rotina, traz os estudos. E a maior preocupação também é com o 3º ano, que eles têm Enem, vestibular. Então, assim, atrasa o conteúdo. O diretor disse que nós vamos repor, sim, sábados, talvez tenha aula até em janeiro. Mas tem gente que não consegue vir no sábado. E os 3º anos precisam do diploma para entrar numa faculdade. E se você não faz inscrição a tempo, você até perde a vaga. Então, a nossa preocupação é realmente com a educação, né? A gente se preocupa, cadê a importância pela educação? Então, atrasa muito os conteúdos, os estudos, até mesmo para o 2º ano, que às vezes quer fazer Enem para saber como que funciona. Então, é bem preocupante, na verdade. A gente queria que, pelo menos, os professores que não aderiram à greve, que pelo menos eles pudessem dar aula, sabe? Para a gente não ter tanto prejuízo, para a gente não ter tanto acúmulo de conteúdo. A gente entende, sim, a questão da greve e a importância dela, mas que, pelo menos, os que não aderiram pudessem dar aula para a gente, sabe? Para que a gente não tenha tanto prejuízo assim na frente. Nota 10 da reivindicação da Luísa. Lucas é outro aluno prejudicado também. Os professores têm o direito da manifestação, mas vocês estão sendo prejudicados nesse caso? Bom dia. Bom dia. Bom, na minha visão, ele está sendo prejudicado sim, porque, por exemplo, está ficando aí em casa aí o dia todo sozinho, porque os pais estão trabalhando para pegar o pão na mesa todo dia. E acaba que aumenta também as pessoas podem pegar mais vícios em eletrônicos ou até mesmo, tipo, conseguir ler mais, né, livros e estudar em casa, geralmente sozinho. Muitas pessoas não conseguem ser autodidatas, né? E os professores têm sim direito, assim, de conseguir um salário bom, porque ainda mais federal, os caras têm que conseguir um dinheiro a mais do que o público, né? Ok. O Lucas também alertando, né, chamando a atenção para as consequências, né, dos problemas dos alunos em casa. Olha, o que os professores pedem, afinal? Né? Eles pedem reajuste, eles ficaram um bom tempo sem reajuste salarial. Eles pedem reajuste, mas eles pedem principalmente também melhores condições de trabalho, a questão estrutural. Já vou falar com o representante dos professores. Mas antes eu preciso destacar que agora pela manhã, por volta das 10h30, uma comissão de pais se reuniu com o comando do Instituto, do campus. Os professores também inicialmente iriam participar dessa reunião, mas eles tiveram que deixar esta reunião. Os pais não quiseram conversar com os professores, queriam conversar com o comando. A gente vai falar com o representante dos pais e deixa eu conversar com essa senhora aqui, que é mãe de um aluno também. Como é que foi essa reunião? Bom dia. Foi bem tranquila, sim, apesar de alguns pontos, né? Mas o diretor, ele fez uma proposta, se comprometeu a montar um calendário e passar para os não grevistas, né? Para ver se eles vão aderir para voltar às aulas, esses que pelo menos estão sem greve daí, né? Percebi no momento lá que a senhora saiu bem exaltada, indignada da sala. Por quê? Porque assim, o que a gente está exigindo é um documento oficial com a lista dos nomes dos professores grevistas e não grevistas. Eles não têm esse documento para fornecer para os pais. Então é uma coisa que teria que ter um documento, porque a gente não sabe os pais que estão em greve, os pais que não estão os professores que estão em greve e que não estão. Né? Eu imagino que tem que ter um documento oficial, uma lista, né? Tal professor está em greve e tal não. Então, porque os professores que não estão em greve, por eles dariam a aula deles. Só que o pessoal do TAI não quer aceitar.
Tá certo. Um dos organizadores aqui da Comissão dos Pais, seu Ivan, o que ficou acertado? Então, o diretor pelo menos se comprometeu a conversar com os professores não grevistas, né, para ver se há possibilidade de formar um calendário que fosse um calendário mínimo para que houvesse algumas aulas aí durante a semana, né? Esse foi um compromisso assumido pelo diretor para conosco. Qual o prazo? Existem 2 datas agora, parece que vão ter mesas de negociações, dia 11 e dia 14. Acho que dia 11 é com o STAI, dia 14 é com os professores. Mas a ideia do diretor é fazer o quanto antes para chamar a gente o quanto antes. Queria entender só por que os professores tiveram que deixar a sala de reuniões. Os pais não aceitaram a presença deles? Então, o nosso propósito não era conversar com o comando de greve, não é para isso que a gente veio, até porque assim, nós estamos em lados opostos e a gente vai entrar numa discussão que pode levar para ânimos exaltados aí, né? Perfeito, obrigado, seu Ivan. Para finalizar, vamos ouvir os professores agora. Por que eles estão em greve desde abril? Professor Clóvis, servidor da educação, reajuste salarial, melhores condições de trabalho. O que vocês querem para voltar para a sala de aula? Exatamente, né? Reajuste salarial e melhores condições de trabalho. Veja bem, desde 2016, quando se endureceu o ajuste fiscal, nós, servidores públicos, tivemos nossos salários congelados, né? Então, se nós pegarmos a inflação acumulada de 2016 até 2023, são 50% de defasagem, tá? E isso é muito duro na vida de uma família, né? A outra questão também que essa disparidade, ela se reflete na própria manutenção do custeio do campus. Por exemplo, em 2016, o orçamento do campus era de 2 milhões e 50 mil, né, com a metade de estudantes que nós temos hoje. Tá? E hoje é praticamente o mesmo orçamento. Então imaginem vocês, né, uma instituição desta dimensão, praticamente com o mesmo orçamento de há 8 anos atrás, né? Então, quer dizer, nós estamos na segunda escola que mais aprova estudantes do ensino médio no ensino superior no estado de Santa Catarina, né? Nós estamos numa das 100 escolas do Brasil de maior IDEB, né? E mesmo diante de todas essas condições, nós apresentamos um excelente trabalho para a comunidade, né? Então, só para fechar assim, o raciocínio, né, é lamentável, né, a gente observar, né, e ouvir, né, de parte dos nossos alunos que nós estamos de lados opostos. Nós não estamos, né? Não é aceitável, né, que a sociedade se coloque do lado oposto, né, da instituição que educa seus filhos, né? Então, quer dizer, é uma luta de toda a sociedade brasileira. E que se de fato, né, estivéssemos em um país com um nível de civilidade adequada, era uma luta de todos nós. Ok. Professor Clóvis, obrigado pela sua participação. Então, obrigado. Professores pedem melhores condições de trabalho e reajuste. A gente lembra que o governo federal já apresentou uma proposta à categoria de 9% de reajuste salarial para 2025, 3,5% de aumento salarial para 2026, 0% para 2024. Nós pedimos também ao Ministério da Educação, nesta manhã, uma resposta sobre as melhores condições de trabalho que os professores exigem, mas até o momento a gente não recebeu um posicionamento, uma resposta do governo federal. E voltamos agora a Florianópolis. Fernando, então, só para esclarecer, aqui são 1.300 alunos, 450 deles afetados pela greve, que atrapalha principalmente os alunos do ensino médio integrado. São cerca de 30 professores que aqui estão paralisados, aderindo ao movimento grevista nacional. Fernando Machado. Muito bem, esse é o PC, você acompanhando com a gente do lado esquerdo da sua tela, o PC trazendo pra gente a greve e já